Amém. Amém. Pai amado, Senhor Deus, abençoe minha vida, a vida da minha mãe, a vida do meu pai, a vida de todos. Abençoe a vida de quem não pode vir, abençoe a vida de quem está doente, abençoe a vida do Gugu, abençoe a vida de todo mundo. Abençoe a vida de quem está com coronavírus, abençoe todos. Em nome de Jesus, amém. 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 Glórias ao Senhor. Gostaria de convidar nosso irmão Seminário Dias. Aleluia. Pastor Hamilton, por favor. Esteja orando pelo nosso irmão. Tem uma palavra também, pastor, queira comentar. Eu só gostaria de reforçar quanto ao convite da Assembleia, que aqueles irmãos que não estão vindo, né, aos cultos, seria bom que estivessem presentes neste dia da Assembleia. Olha, de grande importância essa decisão, porque é uma decisão tomada pela igreja, e a igreja tem que se fazer presente. Amém? Amém. Oremos, irmãos. Vamos nos colocar em pé para nós orarmos. Ore comigo nessa hora pelo seminarista Elias, que vai nos trazer a mensagem. Pai querido, nós queremos louvar o Teu nome por essa hora de oração, por esse momento de culto, ó Pai, pela oportunidade e privilégio que temos de estar na Tua presença com os nossos irmãos. Agradecemos o Senhor pela igreja, ó Senhor. Queremos louvar o Teu nome também pelo Teu servo Elias, mensageiro da noite. Aleluia. Que o Senhor possa estar com ele nesta hora, abençoando o Senhor e fazendo com que a palavra do Senhor flua do seu coração, dos seus lábios, para os nossos corações nesta hora. Que o Senhor possa mudar-nos, mudar a igreja, Senhor, com a Tua palavra, através do Teu servo, nesta noite. Que o Senhor possa abençoá-lo, ó Senhor. Amém. Rogamos isso com a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem assentar, irmão. Graças a paz, igreja. Amém, amém. Mandou, hoje à tarde o pastor Hamilton me mandou um boletim. É boletim, né? O boletim pelo WhatsApp. Eu respondi, cristocidência, né? Não é coincidência. O texto do nosso boletim é o texto de Atos, né? Capítulo 2, 42 a 47. O mesmo texto que o presbítero Wander leu aqui. Então nós vamos ler esse texto novamente, é o texto da pregação. Abra sua Bíblia aí, em Atos, faremos a leitura desse mesmo texto. É bom que o Senhor vai fixando mais e mais a palavra dele em nosso coração. O subtítulo aí que tem na Bíblia, na minha Bíblia, talvez possa ser o mesmo que tem na Bíblia dos irmãos, é Como Viviam os Convertidos. A igreja primitiva, né? Diz assim, verso 42: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unanimemente no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo.
Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Meus irmãos, momento especial, um momento gostoso da nossa igreja, um momento de crescimento, e agora um crescimento talvez não numérico, né, mas um crescimento físico, adquirir um local, né? Isso é bom, isso é bênção. Mas nós podemos perguntar quais são as áreas em que uma igreja deve se ocupar. Em primeiro lugar, será que a gente poderíamos pensar que uma igreja deveria se preocupar em primeiro lugar com dons sobrenaturais, por exemplo, cura, exorcismo, crescimento até mesmo numérico, prosperidade? Será que o foco de uma igreja deve ser, por exemplo, a ação social? Será que uma igreja deve estar focada na política? Falando sobre ideologias políticas ou vertentes partidárias? Será que uma igreja deve ter em foco ser uma igreja, por exemplo, amigável? Com músicas, bandas, jogos ou jogo de luz? Quais deveriam ser o foco de uma igreja? Ou qual deveria ser as principais áreas no qual uma igreja deve se concentrar? Esse texto que nós lemos, quando nós olhamos aqui para a igreja primitiva, nós não temos, meus irmãos, aqui o relato de uma igreja perfeita. Ela não era uma igreja perfeita, era uma igreja composta por pecadores. A igreja primitiva, a igreja do primeiro século, era uma igreja composta por pecadores. E um caso que deixa isso bem claro para nós é o caso de Ananias e Safira. Deixa claro ali que aquela igreja era composta de pecadores. Mas era uma igreja que no seu começo teve, na dependência do Espírito Santo, a capacitação para pregar e viver segundo o Evangelho. Aleluia. Vejam comigo aí Atos, no capítulo 2, que é o capítulo que nós lemos, mas veja o verso 41. Diz assim: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo acrescimento naquele dia, naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então Deus havia salvado através da pregação de Pedro quase 3.000 pessoas, e o texto que vem na sequência é o relato do nosso texto. E esse texto nosso que nós lemos, que é a sequência, ele relata como viviam esses convertidos, como era a igreja e o que a igreja buscava seguir, ou como essa igreja seguia o Senhor. E nós temos aqui demonstrado nesse texto que Deus aprova essa igreja. Veja o verso 47, a parte B. Diz assim: enquanto isso acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então mostra que Deus estava abençoando aquela igreja. Deus ia acrescentando os que iam sendo salvos. Embora não fosse uma igreja perfeita, nós vemos aqui que a igreja primitiva, ou essa igreja do primeiro século, ela estava no caminho correto, porque Deus estava aprovando eles, mandando mais pessoas para serem salvos, e Deus ia acrescentando mais salvos. Então nós vamos olhar para a igreja primitiva como um exemplo para nós, Igreja Presbiteriana Shalom, que vai crescer com fé em Deus, com entendimento da igreja, vai deliberar, nós vamos conseguir comprar esse imóvel e a igreja vai crescer. Mas nós vamos olhar para a igreja primitiva como que um modelo para nós naquilo que ela estava centrada. O que é a igreja primitiva? Uma igreja imperfeita também, uma igreja de pecadores, uma igreja aprovada também por Deus e pelo seu Santo Espírito. O que ela estava centrada? Eu coloquei aqui que nós temos no nosso texto 4 áreas de foco que os irmãos primitivos perseveravam. É o mesmo que está dito no nosso boletim. Essas 4 áreas aí que a igreja primitiva perseverava, ou que ela tinha um foco, seria o foco primário aí da igreja primitiva era na doutrina. O segundo foco era na comunhão. O terceiro foco era no partir do pão. E o quarto foco era nas orações. Então, a igreja primitiva perseverava
ou colocado a sua ênfase nesses 4 pontos. Vejamos aí o primeiro ponto, que é o foco na doutrina, foco no ensino. O verso 42 diz: perseveravam na doutrina dos apóstolos. Repita comigo, igreja. Vamos lá. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Meus irmãos, não era qualquer doutrina, não era em qualquer ensino, era no ensino dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos era a doutrina de Cristo. Jesus havia ensinado os apóstolos, Jesus havia mandado o Espírito Santo para lembrar os apóstolos do ensino do Mestre, do ensino do próprio Cristo. Então a igreja, ela era centrada no ensino de Cristo, pelo Espírito Santo, através dos apóstolos. A igreja primitiva tinha seu foco primário na doutrina de Cristo, através do Espírito Santo, pelos seus apóstolos. Se uma igreja, ou o que eu poderia dizer, se uma igreja não está focada no ensino, se há uma coisa que uma igreja precisa centrar, é no ensino da palavra de Deus. Meus irmãos, pensa comigo aí, imagine uma igreja que não é centrada na palavra de Deus. Não precisa ir muito longe. Imagine igrejas que não são centradas na palavra de Deus, que não são centradas na doutrina de Cristo. A própria palavra de Deus nos diz lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, no verso 3, que chegaria um tempo em que as pessoas elas não suportarão o quê? A sã doutrina, e vão se cercar de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo uma coceira no ouvido. Essa coceira aqui do texto de Atos, de Timóteo, de 2 Timóteo, o sentido, eu estava estudando, os estudiosos falam que é uma coceira gostosa, aquela coceirinha gostosa. Então, eles se cercariam. Paulo falou, as pessoas não vão suportar a doutrina e vão se cercar de mestre que cocem as suas orelhas, os seus ouvidos, que falem aquilo que elas querem ouvir. Mas a igreja primitiva, ela era centrada na doutrina, que nós temos nesse texto de 2 Timóteo 4,3, que Paulo diz, não suportarão o quê? A sã doutrina. Eles não vão suportar, não é qualquer coisa, é a sã doutrina que não vai ser suportada. Assim, meus irmãos, a igreja que agrada a Deus, ela é uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, é uma igreja que persevera, que tem o seu foco na doutrina dos apóstolos. É verdade, e nós sabemos disso, que Deus nos santifica através da verdade. É a verdade de Deus que nos santifica. Jesus falou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a igreja, ela deve ser governada e dirigida pela doutrina de Cristo, pela palavra de Cristo, pelo ensino fiel da palavra de Deus. E esse ensino, partindo desse ensino fiel da palavra de Deus, vem o exercício de todas as outras áreas, como nós adquirimos um imóvel, como nós tratamos os irmãos, como nós fazemos tudo, como nós vamos ver aqui mais à frente, oramos, como nós temos comunhão, tudo isso parte do ensino da palavra de Deus, a doutrina dos apóstolos. O segundo ponto que ele fala, a segunda coisa que ele coloca, se a primeira coisa é que os irmãos perseveravam na doutrina, o segundo ponto é que eles perseveravam, a igreja do primeiro século perseverava na comunhão. A palavra comunhão, meus irmãos, significa coisas em comum, é ter coisas em comum. E aqueles irmãos da igreja primitiva tinham coisas em comum, mas nós precisamos perguntar, o que aqueles irmãos da igreja primitiva tinham em comum? Primeiro, eles tinham comunhão na doutrina. O mundo lá do primeiro século tinha um panteão de deuses. As pessoas viviam de modo ímpio. E aquele grupo da igreja primitiva tinha a palavra de Deus em comum na sua mente, e eles estavam
unidos em torno da palavra. Eles tinham comunhão na doutrina, eles tinham comunhão na palavra em primeiro lugar. Nós precisamos entender isso. Lembro de uma vez que eu conversava com um amigo meu, tempos atrás, eu falei, nós não podemos fazer da igreja um clube social, onde eu tenho comunhão com A e B, e C e D, porque eles gostam das mesmas coisas que eu gosto, no sentido secular. Não, a comunhão da igreja aqui era a comunhão na doutrina. Veja o verso 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Meus irmãos, todos os que creram, eles creram na mesma coisa, na mesma doutrina dos apóstolos, e por isso eles estavam juntos, estavam em comunhão, e a palavra de Deus fez a unidade daquele povo. Eles não estavam em comunhão, meus irmãos, eles não estavam em comunhão porque um torcia para o Vasco, o outro torcia também, viu, Kelson? Não era isso. Eles não estavam em comunhão por causa disso. Eles estavam em comunhão em torno da palavra de Deus. Cada irmão da igreja presbiteriana Shalom, foi Deus que escolheu como seu irmão para crer nas mesmas verdades da doutrina. Você não escolheu, Deus escolheu. Quem vocês acham que escolheu o irmão Elias Chato para estar aqui na igreja presbiteriana Shalom, ser seu irmão, sentar do seu lado, ter comunhão com você? Foi Deus. Você não escolhe os seus irmãos na fé, Deus escolhe os seus irmãos na fé para você, através de crer no mesmo corpo de doutrina. Então imagine uma igreja, meus irmãos, que cada pessoa crê num corpo de doutrina diferente. Essa igreja está dividida, não há uma verdadeira comunhão, e não há uma comunhão também que agrada a Deus, que é a comunhão na verdade. Então é preciso que nós tenhamos comunhão naquilo que nós cremos. Precisamos de unidade de mente, precisamos de unidade de pensamento naquilo que é mais básico, naquilo que é essencial. Existe liberdade, né? Tem uma frase que diz, no essencial, unidade, no não essencial, liberdade. Então, eu tenho pontos que não são essenciais. Por exemplo, eu gosto de dar sempre esses exemplos que ficam mais fáceis, questão de time, de futebol. Eu torço pro Vasco, eu pro Flamengo, eu pro São Paulo, não é uma questão essencial. Até questão política, né? Hoje nós estamos tendo uma polarização no nosso país, mas não é o essencial. O essencial que me liga a você, que faz com que eu e você, meu irmão, tenhamos comunhão, são as questões básicas da fé cristã. São as doutrinas ou o ensino dos apóstolos. Então essa é a verdadeira unidade da igreja. É a unidade naquilo que é básico, naquilo que é essencial. Nós precisamos, pela palavra, ter formado em nossa mente a mente de Cristo, através dos ensinos da palavra, transformando a nossa mente para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Veja aí vejamos junto, né? O capítulo 4, o verso 32. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Olha a comunhão aí. Da multidão dos que creram, 3.000 pessoas lá, era o coração, era um, a alma era um. O apóstolo Paulo nos ensina lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso 10, ele diz o seguinte: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que falais todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisão, antes sejais
inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Essa união que ele está falando aqui é a união dos ensinos básicos da fé cristã. Não podemos estar divididos. Igreja Presbiteriana Shalom, nas questões básicas, nós temos que ter unidade. Uma igreja que é unida, porque pensa igualmente a respeito dos pontos centrais da palavra de Deus. A Bíblia diz aí no nosso texto, verso 43, que eles temiam a Deus, e esse temor gerava obediência à palavra de Deus. Em cada alma havia temor. Veja o verso 43, parte A. Aqueles irmãos não apenas falavam que criam, eles tinham o coração aquecido pelo temor ao Senhor e respeitavam aquelas crenças vivendo de maneira obediente. Eles não jogavam com as questões essenciais da fé, dando o jeitinho, né? Talvez não tinha jeitinho, nós temos o jeitinho brasileiro. Então a igreja perseverava na comunhão e da doutrina. Outra comunhão que nós vemos aqui, que a igreja perseverava também, era na comunhão da necessidade. Veja o final aí do verso 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. A igreja primitiva ia na necessidade do irmão. Eles tinham comunhão na necessidade. A ideia do texto é que nós devemos ajudar o necessitado. O texto aqui está falando da família da fé. Como nós somos um corpo, nós temos que cuidar um do outro. É Deus que cuida de nós, mas Ele usa o irmão como instrumentalidade para cuidar do mais fraco, do necessitado. Aqueles irmãos mais abastados, é isso que o texto está dizendo, eles cuidavam dos mais fracos. Essa é a ideia aqui. Veja o que diz, se você quiser abrir a Bíblia aí lá em 1 João, no capítulo 3, o verso 17 e o verso 18. Olha o que a palavra nos ensina. Essa é a comunhão dos apóstolos. Esse é o ensino que a igreja estava centrada. Diz assim: ora, aquele que possuir recurso nesse mundo e vir seu irmão padecer necessidade e fazer o quê? Fechar o coração. Os irmãos conseguiram encontrar o texto? 1 João 3, 17 e 18. Vou ler novamente. Ora, aquele que possui recurso deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar o coração, olha a pergunta, meus irmãos: como pode permanecer nele o amor de Deus? Verso 18: filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Você sabe da necessidade do irmão, fecha o coração e diz e fala sobre amor constantemente. Filhinho, você está se enganando. Não é assim que se ama. De fato e de verdade, você não deve fechar o coração para a necessidade do seu irmão. Então nós temos, primeiro ponto, uma igreja que persevera no ensino da palavra. Nós temos em segundo ponto, uma igreja que persevera na comunhão da doutrina. E esse segundo ponto eu desdobrei ele em dois, dizendo que eles também perseveravam na unidade, na ajuda ao necessitado, na comunhão, na ajuda ao necessitado. E o terceiro ponto é que a igreja primitiva, ela perseverava no partir do pão. Então, uma igreja sadia, ela foca na Santa Ceia.
O partir do pão aqui no Novo Testamento sempre significa a ceia do Senhor. Lá no capítulo 20, se os irmãos quiserem abrir também, de Atos, nos diz lá no verso 7, a parte A, diz assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Aí o restante do relato mostra que ali havia um culto no qual a igreja se reunia para partir o pão no primeiro dia da semana, no domingo. Partir o pão aponta diretamente para o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo também nos ensina em 1 Coríntios 11, versos 23 e 24, ele diz assim: porque o que eu recebi do Senhor, o que também eu vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, aí o verso 24 diz: e tendo dado graças, o partiu, e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto. Não é isso que a igreja primitiva está fazendo? Olha como é que ela está focada nos ensinos de Jesus através dos apóstolos. Fazei isto em memória de mim. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos nos alimentando espiritualmente pela verdadeira comida do corpo de Cristo, que foi partido por nós, pela verdadeira bebida, que é o seu sangue, que foi vertido em nosso favor e que agora nos alimenta através do partir do pão, a ceia do Senhor. Por fim, o quarto ponto, então a igreja primitiva ou uma igreja sadia é centrada na doutrina, na comunhão, no partir do pão, e o quarto ponto diz que a igreja perseverava nas orações. Eu vou ler novamente o verso 42 para os irmãos. E perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Era uma prática da igreja primitiva estar reunidos para orar. Você lendo aqui o livro de Atos, você encontra vários servos de Deus em períodos de oração de maneira individual. Você tem Barnabé orando, você encontra Paulo orando, você encontra Pedro orando, e assim vários servos de Deus. Fato é que a igreja primitiva perseverava na oração. Eles tinham uma prática diária de oração. A oração, meus irmãos, é um privilégio do crente de maneira individual e é também um privilégio da família da fé. É um meio em que o Senhor usa para nos abençoar na comunhão que nós temos com Ele quando oramos, com os nossos irmãos e nas nossas necessidades, quando nós buscamos ao Senhor por causa das nossas necessidades. Então, buscando a Deus em oração, a igreja de Cristo é abençoada, e a igreja primitiva focava na oração também. Eu quero concluir essa pequena exposição aqui desse texto fazendo uma aplicação, proclamando e pedindo a Deus que aplique sobre nós, Igreja Presbiteriana Shalom, a sua palavra, essa palavra. Meus irmãos, sejamos uma igreja saudável nos moldes aqui da palavra de Deus, perseverando e tendo como prioridade o ensino fiel da palavra de Deus, a comunhão dos irmãos na fé e na ajuda ao necessitado, no partir do pão e nas orações. Sabe por quê, meus irmãos? Veja o verso 47, parte B. Enquanto isso, acrescenta o Senhor dia a dia os que vão sendo salvos. Se nós vivermos assim, o Senhor vai acrescentar aqueles que vão ser salvos, e nós vamos crescer espiritualmente. Que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, nos ajude, nos dê a compreensão em Cristo Jesus. Amém. Amém. Oremos. Meus irmãos, curva sua cabeça, eu preciso fazer uma oração. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra. A Tua palavra é viva, Deus, ela fala conosco. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos abençoado. Nós queremos pedir, ó Deus, pela nossa igreja, esse momento, ó Deus, de crescimento, de aquisição, ó Deus, de um terreno que o Senhor está abrindo
a porta para nós. Nós queremos pedir a tua bênção, o teu direcionamento. Mas mais do que isso, Deus, nós queremos pedir que nós sejamos uma igreja centrada na tua palavra. Aqui no texto nós vemos que a igreja se reunia em casas, meu Pai. Nós vemos aqui no texto que os irmãos tinham coisas em comum. E o centro da vida deles era a tua palavra, era a comunhão na tua palavra, era a comunhão na ajuda ao necessitado, era partir o pão, ó Deus, lembrando do teu sacrifício, de tudo que o Senhor fez por nós, que enche o nosso coração de alegria. É orando, ó Deus, e confiando no Senhor e não em nós mesmos. Nós te louvamos por causa que a tua palavra ela é viva. Pedimos que o Senhor trabalhe em nossa vida, na nossa igreja, através da fiel pregação da tua palavra, e que nós nos coloquemos debaixo do teu Santo Espírito, ó Deus, para que nós possamos ser abençoados por ti, e que o temor do Senhor, através do teu Santo Espírito, tome conta das nossas vidas e do nosso coração. Nós colocamos tudo isso diante de ti, ó Deus, sabedores de que não somos capazes de realizar, mas que o Senhor, ó Deus, se aprouver na tua misericórdia e na tua graça, pode fazer isso por nós, ó Deus, Igreja Presbiteriana Shalom. Fica conosco, ó Deus. Nós pedimos perdão dos nossos pecados, oramos na mediação perfeita de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Amém.